Jin era um perdedor feio e comum que ficou solitário após se transferir para uma escola de animais. Tudo muda quando ele inicia um clube de culinária com feras, mas elas só querem comer sua salsicha todos os dias. Esta história começa na Academia Seaton, uma escola onde todos os tipos de animais se reúnem para estudar. Na cerimônia de entrada, Jin é atingido por um abacaxi e o joga longe com raiva, mas acerta Renka, uma garota lobo que o ataca, irritando-o ainda mais. Mais tarde, ele encontra um bom lugar para almoçar, mas Renka está lá e fica agressiva, achando que ele quer a comida dela. Jin desvia o olhar, sabendo que isso a acalmaria, mas ela continua observando, então ele lhe dá um de seus espetinhos de carne. Após devorar a carne, Renka diz que ele pode se juntar à sua matilha, mas Jin recusa e continua comendo. Chocada, Renka começa a pular e tagarelar sobre como sua matilha é legal, até Jin mandar a cadela descerebrada buscar. Porém, quando ele está prestes a sair, uma linda garota humana chamada Hino pergunta se podem sentar juntos, derretendo as células de seu cérebro carente de toque. Ele diz sim imediatamente, mal contendo sua empolgação por encontrar outro humano. Enquanto Hino abre seu almoço e admite sentir o mesmo, Jin fica eufórico e deseja que todos os animais se extingam para ele ficar sozinho com Hino. Mas então, Renka volta e tenta brigar com Hino por tê-lo tirado dela. Ele tenta explicar, mas Hino se desculpa pela intromissão e foge. Jin então agarra Renka pelo rosto, pronto para mandá-la de volta aos deuses do anime. Ela se afasta e o lembra que é a líder da matilha, mas Jin se irrita e diz que nunca concordou em entrar, e também para ela parar de tagarelar sobre ter uma matilha quando é claramente de uma solitária. Isso parte o coração de Renka e Jin se sente mal. Ele explica calmamente que ela não pode formar uma matilha com animais diferentes. Renka se recusa a acreditar e narra a vez em que um garoto arriscou a vida para salvá-la de ursos. Então, com lágrimas, ela diz que quer uma matilha com animais diferentes e ele não está mais convidado, antes de fugir. Mais tarde, Jin está na cama pensando no que ela disse, pois ele é o garoto que a salvou anos atrás. Mas depois que os ursos o jogaram como bola de vôlei e arrancaram dentes, seu ódio por animais começou, e Renka piorou, lambendo suas feridas com seu hálito de lobo nojento. No dia seguinte, Jin está na aula, odiando a vida, até Hino aparecer e levá-lo para um banco lá fora. Ela então conta sobre seu plano de iniciar um clube de culinária, e enquanto brincam, sua euforia delirante retorna. Mas claro, Renka aparece bem na hora para estragar toda a diversão. Ela desafia Hino de novo, mas Jin surta e a manda embora, pois nunca fará parte de sua matilha. Devastada, Renka se afasta, e isso faz Hino se sentir mal, mas Jin diz para não se preocupar. Muito depois, ele a ajuda a carregar coisas para o clube de culinária quando ouvem risadas e veem Renka vestida de cavalo, carregando coisas para uma zebra chamada Mashima. Enquanto os alunos zombam de Renka, ela tropeça e Makashima decide discipliná-la com um chicote, mas Hino a manda parar e ajudar Renka como amiga. Mashima então conta como Renka implorou para entrar no rebanho e praticamente concordou em ser sua escrava. Renka admite e diz que queria um pacto com Jin, mas entende que ele quer ficar com uma humana, então decidiu se contentar com Mashima. Ao ouvir isso, Mashima fica furiosa e tenta batê-la por escolher Jin primeiro, mas Jin a impede e a encara com raiva até Mashima demitir Renka, dizendo que ela não é digna de seu nobre rebanho. Jin pergunta por que ela é tão orgulhosa, e as amigas de Mashima explicam que ser zebra a torna uma versão melhor de cavalos, apta a liderar. Mas Jin explica que zebras são parentes de burros, não de cavalos. Aterrorizada, Mashima corre e manda ele parar de mentir. Mas Jin diz que pode provar, antes de puxá-la do chão e expor suas nádegas e o rabo de burro. Depois que alguns caras burro coram, Mashima fica envergonhada e foge para esconder a vergonha, enquanto Renka também foge para esconder as lágrimas de Jin. Mais tarde, Hino a encontra e pergunta se podem ser amigas, mas então 3 ursos aparecem. Renka tenta protegê-la, mas os ursos a insultam e agarram Hino. Felizmente, Jin finalmente aparece e usa spray de pimenta para derrubá-los, apenas para ser jogado contra uma árvore segundos depois. Enquanto os ursos lavam o rosto, o primeiro tenta acabar com Jin, mas Renka vira Super Saiyajin, apenas para ser derrubada como um inseto. Antes que o urso ataque de novo, ele é engolido por Kuano, um professor dinossauro que sobreviveu à extinção. Depois que ele afasta o urso, Hino verifica Jin, o que faz Renka perceber que ainda é uma solitária, então ela fica triste e começa a ir embora. Surpreendentemente, Jin Emp e agradece por salvá-lo, antes de perguntar se ela quer formar uma matilha com eles. Ela se anima e pula nele, beijando e babando em seu rosto. Hino fica horrorizada e tenta fugir, mas Renka pula nela também e encharca seu rosto de cuspe para também recebê-la na matilha. No dia seguinte, no clube de culinária, Jin diz a Renka que ela precisa passar num teste de culinária se quiser se juntar a ele e Hino. Mas assim que Renka concorda, uma koala chamada Yukari surge do nada e também se anima para o teste. Eles perguntam quem ela é, e depois dela se apresentar, Jin pergunta por que ela quer entrar no clube, já que koalas só comem eucalipto. Yukari concorda, dizendo ser a única coisa que a família come, apesar de implorar por comida de verdade.
Jin e Hino acham que ela só quer provar comidas diferentes no clube, mas Yukari diz que estão errados. Ela busca um prato específico que comeu no passado e amou. Quando perguntou à mãe, quase virou o jantar da família, então entrar no clube é o único jeito de achar o prato misterioso. Depois de todos concordarem em deixá-la fazer o teste, Yukari passa os minutos seguintes preparando uma gororoba. Porém, quando ela finalmente serve, todos provam e se apaixonam pelo prato. Isso irrita Jin, pois ele quer ser o único no clube com Hino. Para piorar, Hino faz vestir um avental e pede para ele ajudar Hanka no teste, já que ela não tem experiência na cozinha. Enquanto trabalham no prato da Hanka, Yukari pergunta a Hino por que Hanka também está entrando no clube. Após explicar como Hanka virou líder da matilha, Yukari a elogia por ser compreensiva, pois Hanka tenta roubar seu homem. Ela lembra Hino que Jin é o único outro humano na escola e achava que era um casal, mas Hino o coloca na friendzone na hora. Enquanto ele chora, Hanka tenta ver como ele está, então ele para e percebe que Yukari é o problema principal. Para garantir que ela perca, Jin faz Hanka acreditar que pode fazer um prato incrível se o encher de amor. A cachorra ingênua acredita e começa a fazer algo capaz de iniciar uma nova pandemia. Assim que ela serve, todos tentam fugir, mas Jin para Yukari e diz que quem se recusar a comer será desqualificado. No momento seguinte, Hanka tenta alimentá-lo com uma colher cheia de sua refeição mortal. Ele luta contra ela enquanto Hino filma o prato para pesquisa de veneno. Yukari prova e reconhece o prato que procurava, mas lembra que o comeu pela primeira vez nos bolinhos de arroz da mãe. Então ela explica como koalas jovens precisam comer eucalipto não digerido das bochechas da mãe para obter as bactérias para processar o eucalipto. Enquanto Jin tenta vê-la, Hanka enfia uma colher cheia na boca dele, e Yukari tenta o mesmo com Hino. Com Hanka e Yukari aprovadas, elas se tornam membros oficiais do clube. Então Hino faz uma reunião para falar da necessidade de vegetais. Como estão sem grana, ela sugere perguntar ao clube de jardinagem, que está se desfazendo de alguns vegetais. Todos concordam e ficam chocados ao ver uma garota gato chamada Kurumi entre eles. Após Yukari reconhecê-la como a idol da escola, que ganhou Miss Feminina 3 anos seguidos, Hanka pergunta se ela quer entrar no clube. Hino a acolhe, mas Kurumi recusa, dizendo não ter interesse no clubinho. Porém, quando Jin a manda sumir, ela diz que só quer observá-los e usa seu ronronar de gato para derreter os cérebros de Yukari e Hino. Depois de concordarem em deixá-la ficar, Hanka pergunta a Jin o que houve, mas ele não tem ideia. Mais tarde, encontram o presidente do clube de jardinagem, que diz que não podem pegar vegetais porque alguém os está roubando. Enquanto a turma tenta descobrir o culpado, 2 javalis secretamente continuam o roubo. Então o presidente do clube interroga Hanka como se ela fosse a ladra, o que a irrita a ponto de dizer a Jin que podem roubar os vegetais à noite. Depois que ele pergunta sobre o orgulho de lobo dela, Kurumi usa seus poderes para fazer o presidente concordar. Os ladrões também caem nos encantos e oferecem vegetais à turma, só para serem expulsos pelo presidente. Minutos depois, todos estão de volta à sala do clube. Enquanto Hino e Yukari elogiam Kurumi, Jin e Hanka pensam em como se livrar dela. Mais tarde, Kurumi nota que Jin não lhe dá atenção, então se aproxima e o cumprimenta juntando os narizes, o que deixa Hanka com ciúmes. Ela sugere que todos saiam do clube de culinária e se juntem a ela para cochilar o dia todo, mas todos recusam, o que choca Kurumi. Após explicarem a importância do clube, Kurumi fica frustrada e sai xingando-os. Enquanto Hino fica triste por perder um membro, Jin deseja que ficassem assim para sempre. No dia seguinte, na escola, Hanka leva Jin para ver Miyubi, uma garota preguiça que come as mariposas do cabelo no almoço. Assim que Hanka diz que ela será a nova membro, Jin manda ela esquecer e vira para sair, mas o diretor Arimoto aparece e diz para levarem Miyubi de volta ao dormitório, assumindo que são amigos. Jin recusa, mas após Arimoto ameaçar transformá-lo num fóssil, ele concorda, só para se arrepender quando acordam Miyubi, que anda mais devagar que um caracol grávido. Como se não bastasse, ela desmaia de tanto andar, então Jin a carrega. Ao chegarem ao quarto, Jin se preocupa com o lugar errado por causa dos equipamentos esportivos, mas Hanka explica que Miyubi procura um esporte. Ele diz para ela esquecer Miyubi praticando esportes, pois preguiças mal comem gramas de folhas por dia e a comida do clube a faria infeliz. Hanka fica chateada com Jin desistindo de Miyubi, então tira a roupa dela e diz que Miyubi pediu um banho antes. Minutos depois, Jin luta contra pensamentos, mas Hanka percebe que não tem sabonete e sai para buscar. Jin então percebe que água de banho é perigosa para preguiças. Miyubi começa a afundar, ele atira e termina o banho. Depois, Miyubi usa toda a energia guardada para fazer um chá para ele e agradecer por deixá-la entrar no clube. Antes que ele a rejeite, ela explica que Hanka disse que ele era o motivo de ter amigos e gostar da escola. Após Miyubi expressar a mesma alegria por ter amigos, Hanka volta com Hino e Yukari, então Jin aceita Miyubi. Ele então diz para Kurumi parar de se esconder, ela pula, e Jin também diz para ela largar o fingimento, pois sua cauda está a todo vapor desde que os conheceu.
Ainda assim, Kurumi diz que os odeia e foge, mas depois consegue muitos vegetais para eles. Hino conta a Jin quem é o responsável, e eles vão para a sala do clube para a refeição, enquanto Kurumi observa de sua árvore. Dias depois, em uma assembleia, a presidente Miki diz aos alunos para se livrarem de quem tiver relações interespécies antinaturais, sua forma de expressar nojo por Jin e as garotas. Após a assembleia, Miki vai ao escritório do conselho e arranca as roupas, sendo cercada por sua família de ratos toupeira. Ela expressa frustrações e lembra que usar roupas é vergonhoso para eles, que a elogiam. Rick pergunta sobre a investigação do clube de culinária, e eles dizem para ela sentar e assistir. Começaram gravando Hino, mas só viram suas bochechas, então mudaram para Miyubi, que desmaiava sempre. Yukari os convidou para caçar e, após pegar um peixe gigante, explicou que sua obsessão por comida começou depois de comer o cocô da mãe. Eles disseram que não conseguiram informações sobre Kurumi, então Miki pergunta sobre Jin e Hanka. Após avisar que a gravação é traumática, eles mostram um vídeo de Hanka babando em Jin. Miki desmaia em choque e diz que Jin tenta formar um harém. Para impedi-lo, ela envia os ratos toupeira em missão para reunir mais provas. Muito depois, Jin está na sala do clube com Hino, trabalhando em um novo prato e desejando que a vida continue assim. Enquanto os ratos filmam, Hanka salta e baba como sempre, até Jin tentar afastá-la. Ela diz que ele não pode rejeitar a líder da matilha, Jin diz que a verdadeira chefe é Hino, então Hanka salta sobre ela. Enquanto Jin tenta impedi-la, várias leoas aparecem, perguntando por Jin. Assim que ele responde, elas o pegam, e quando Hanka tenta impedi-las, ela também é sequestrada. Minutos depois, são largados na frente do rei Shishino, um leão que já dominou a arte de ser um senhor de harém. Após Shishino recebê-los, Jin fica irritado por não ter escolha, mas as leoas o espancam por retrucar o rei. As leoas pegam Shishino, que está pronto para mostrar a Jin por que o chamou. Minutos depois, num arbusto perto da pista, Shishino diz a Jin observar uma impala Shihou mostrar seu incrível atletismo. Enquanto suas amigas a elogiam, Shishino diz a Jin que quer Shihou em seu harém, por isso o chamou, já que ele é o primeiro a ter relações com animais diferentes. Após lembrar Shishino que sua espécie come impalas, ele fica frustrado e tenta sair, mas as leoas o espancam enquanto Shishino pede conselhos. Minutos depois, estão de volta na aula de Shishino, com Jin parecendo ter feito cirurgia facial. Jin lembra Shishino do discurso de Miki, mas Shishino afirma que seus sentimentos por Shihou começaram naturalmente, sem problema. Quando Jin pergunta como se apaixonou, Shishino narra o dia em que esperava suas garotas o alimentarem. A fome aumentou, ele avistou Shihou saindo do campo e não conseguiu parar de babar por ela. Jin diz que ele está apenas com fome, mas Shishino nega querer comê-la, apenas para babar ao pensar nela de novo. Quando Henka diz que ele tem que contar a Shihou sobre seus sentimentos, Shishino diz que tentou várias vezes, mas foram suas garotas que sequestraram Shihou. Jin se pergunta como ele conseguiu um harém e Shishino explica que é a vantagem de ser o leão mais forte. Depois que suas garotas admitem que se apaixonaram por sua juba cheia, Shishino segue o conselho de Jin para falar com Shihou. Mas toda vez que ele tenta, ela fica apavorada e foge. Após dias assustando-a, Shishino volta à sua matilha e descreve o quão terrível se sente, antes de chorar muito. Isso faz Jin perceber que ele é sério sobre Shihou, mas antes que possa sugerir, outro leão aparece e desafia Shishino por seu harém. Shishino aceita, mas o leão revela Shihou e ameaça mastigar seus ossos se ele reagir. Com Shishino paralisado, outros leões começam a espancá-lo. Mas quando o embaixador moicano ameaça comer Shio novamente, Shishino perde a cabeça e espanca os outros leões como moscas. Ele se vira para salvar Shihou, mas em vez de atacar, corta a própria juba e aceita a perda do harém. Em segundos, suas garotas o abandonam. Após se livrar dos outros leões, Shishino pede desculpas a Shihou por persegui-la, dizendo que só queria conversar. Ele se vira para sair, mas ela o impede e pergunta o que queria. Tomando coragem, Shishino confessa seus sentimentos. Shio diz que não pode ir tão longe agora, pois não está na época de acasalamento. Ela sugere que comecem como amigos, e Shishino aceita. Enquanto os pombinhos se afastam, Miki ouve tudo de seus amigos e decide punir Jin por espalhar suas fantasias de harém animal. Ela manda os ratos chamá-lo, mas eles voltam sem ele, e explicam que Jin os atingiu com um olhar mortal por interromper seu tempo de cozinha com Hino. Sem escolha, Miki veste o uniforme e sobe, mas é cercada por alunos perguntando onde ela esteve todo esse tempo. Miki escapa, Kurumi aparece. Os ratos dizem a Miki para seguir, e se sacrificam por ela. Momentos depois, Miki entra na sala do clube, irritada, e rasga as roupas antes de acusar Jin de iniciar um harém com outros animais. Jin nega, mas Shishino aparece para dar dicas para melhorar o harém. Miki decide dissolver o clube. Hino implora para ela reconsiderar, explicando que as garotas só entraram porque ela pediu. Miki a ouve, mas diz que precisa expulsar uma para provar que não tem más intenções. Hanka retorna com o exército de ratos e imploram a Miki para reconsiderar.
pois Hanka explica que todos entraram no clube para ter amigos. Yukari aparece com Miyubi. Hanka baba neles como sempre, o que faz Yukari perceber que talvez não sejam tão ruins. Ela promete observá-los antes de sair. Dias depois, a academia entra em caos, pois os carnívoros lutam para ver quem reivindica o trono de Shishino. Jin se alivia que os herbívoros estão em paz. Hanka fica animada por andar com ele. Ele diz para ela parar de agir estranho, pois implorava para andarem juntos. Ela o lembra que são parceiros, e ele tem que levá-la para passear quando quiser. Jin joga a coleira. Enquanto ela corre voltas, um grupo misterioso de carnívoros os observa da floresta. Mais tarde, no clube, discutem as batalhas e se perguntam por que os professores não interferiram. As garotas mencionam os rumores sobre as batalhas e como o vencedor poderá fazer o que quiser na escola. Jin discorda e diz que são só rumores, mas Miyubi conta sobre os ataques a carnívoros no campus. O agressor enterra vítimas em paredes, e a trilha de corpos mostra que se aproximam. Hanka se oferece para proteger a todos, mas Jin a lembra que não conseguiu nem com um urso. Hanka diz que treinará até ser tão forte quanto sua irmã mais velha. Ino pergunta de onde ela é. Hanka descreve o clima congelante de sua região, e eles perguntam como ela sobrevive. Ela explica a biologia dos lobos. Conta como sua irmã a mantinha aquecida, mas a relação piorou quando Hanka quis se juntar a Seton e formar uma matilha com outros. Enquanto conversam, Kuromori observa do corredor e diz a Feral que é Hanka. Feral fica nervosa e se pergunta se Hanka a reconhecerá. Kuromori diz para não se preocupar, mas ela ouve Jin gritar com Hanka e arromba a porta com raiva. Após os lobos o cercarem, Jin quase se mija. Feral agarra Hanka como boneca e baba nela. Enquanto as irmãs se reencontram, Yukari pergunta por que a cabeça de Feral é tão alta. Jin a lembra que Feral sempre manteve Hanka aquecida no frio. Seu crescimento incomum se explica. Animais de regiões frias se adaptam ao frio ficando maiores. Feral se emociona e diz que é a primeira vez que alguém a faz se sentir bem com sua altura. Após agradecer a Jin, as garotas continuam preocupadas, pois Feral veio com um exército, e ela está por trás dos ataques e quer o trono de Shishino. Feriel diz que veio levar Hanka para casa, pois lobos não ficam sem matilha. Hanka recusa, dizendo que já fez um pacto com Jin e até se casaram. Feriel perde a cabeça e agarra Jin, pronta para despedaçá-lo. Hanka implora para ela parar, o que a faz ver a importância de Jin. Em vez de soltá-lo, Feral decide fazê-lo membro da matilha. Antes de beijar Jin, Hanka desafia o que deixa Feral ainda mais chateada. Ela solta Jin e lembra Hanka que não pode ir contra a líder da matilha. Hanka diz que a odiará para sempre se tentar levar Jin. As palavras destroem o coração de Feral e a traumatizam, então Kuromori manda os lobos recuarem com ela. No dia seguinte, Shishino vê a destruição por sua decisão de buscar o amor quando Shiro puxa de lado, dizendo que não podem mais sair porque ela quer focar no clube. Depois que ela foge, Shishino fica de coração partido, enquanto um urso é arremessado na parede por Feral e seus lobos. Uma hiena, aparece e exige saber se são responsáveis pelos ataques na academia. Kuromori explica que os outros animais brigam com eles, mas Hiena não se importa, só busca um oponente digno. Antes de atacar, Feral ouve Hanka com Jin, e todos fogem para se esconder. Hiena, curioso, observa Jin dizer a Hanka para parar de babar no rosto dele toda manhã. Logo, são cercados por leões, que decidem derrotar os dois, por serem os únicos a afastar Feral e sua matilha. Jin tenta explicar, mas eles se recusam a ouvir. Assim que tentam atacar, Hiena nocauteia o primeiro leão e derrota a gangue, enquanto hienas fêmeas assistem e suspiram sobre como ele é atraente. Hiena manda as damas calarem a boca, vai até Jin e pergunta por que ele sempre se esconde atrás de mulheres em vez de lutar como um homem de verdade. Mas então Jin diz que ele também é uma garota. As hienas fêmeas temem que Jin seja despedaçado, mas ele insiste que Hiena é uma fêmea, pois os machos parecem diferentes. Hiena sai furioso, vai ao clube de culinária e cheira rindo até Jin aparecer e dizer para ele voltar para sua matilha de hienas fêmeas. Hiena recusa e diz que precisa provar sua masculinidade a Jin, mas é tratado como um espetáculo chato. Frustrado, Hiena esmaga um tomate para mostrar força, mas Yukari faz o mesmo com uma melancia, o que o humilha. Porém, ele começa a zombar de Jin por agir como uma dona de casa. Depois que ele mastiga um osso grande como chiclete, Jin diz que não significa nada, pois hienas fêmeas podem fazer o mesmo. Isso enfurece Hiena, que decide ir com tudo, enquanto os ratos toupeiros gravam e voltam ao conselho para contar Mickey. Após ouvi-los, ela decide que Jin e suas garotas devem ser protegidos, mesmo que sejam todos estranhos. Ela pede o vídeo e fica chocada ao ver imagens ao vivo de Jin tentando impedir Hiena de abaixar suas calças. Enquanto o cérebro de Mickey falha, Jin diz a Hiena para parar, mas ele recusa e insiste que é a única forma de provar sua masculinidade. Ele se lembra de como sempre foi intimidado por sua aparência e voltava para casa chorando. Seu pai dizia que seu rosto era igual ao da mãe, forte o suficiente para derrotar um leão sozinha. Por isso, Hiena ficou obcecado em provar que é um cara para todos que duvidaram dele.
Depois de ouvir tudo, Jin diz que não adianta expor sua banana, porque até hienas fêmeas as têm. Hiena congela em choque, então Jin explica que, embora hienas fêmeas não possam usar seus pênis para quebrar, elas têm os muito semelhantes aos dos machos. Hiena se lembra de todas as conversas com hienas fêmeas e percebe que é na verdade uma garota. Depois que Hino assegura que ser estúpida não é nada para se envergonhar, ela foge, mas Jin diz que ela é forte o suficiente para se cuidar. Enquanto Hanka o importuna, Feral admite que a matilha deles é legal, mas ainda fica irritada que Jin esteja fazendo sua irmãzinha corar. Yukari avista seu esconderijo, Hanka fica brava e diz para ela ir embora. Dias depois, Hanka fica animada para o dia de campo, mas todos fogem com desculpas para não praticar esportes contra os animais mais mortais. Kurumi diz que preferiria tirar uma soneca, mas enquanto Hanka se frustra, Miyubi aparece e se oferece para fazer com ela. Vão para uma das pistas da escola para praticar a corrida de 3 pernas, mas depois do primeiro passo Miyubi desmaia. Assim que Hanka a ajuda a levantar, são cercadas pelo exército de ratos toupeira de Miki, porque os bolos de Miyubi mandaram um deles para o além. Hanka se desculpa e pergunta por que estão ali. Eles explicam que trabalham nas pistas e campos para o dia de campo. Isso dá uma ideia a Hanka, que se oferece para ajudá-los com Miyubi, pois deve ser mais fácil. Porém, depois que lhe dão a máquina de pintura para as linhas, ela desmaia novamente. Isso os faz perceber que Miyubi só os atrasará, mas os malhos lembram que devem uma dívida a Hanka por salvá-los. Os outros concordam, então todos trabalham sem parar enquanto Hanka salva Miyubi de danos cerebrais graves. Minutos depois, Jin segue Hino, imaginando se ela o chamou para confessar seus sentimentos. Porém, ela o leva para as pistas para ver Hanka finalmente fazer Miyubi durar até o fim da linha. Depois que ela cai, os toupeiras também terminam seu trabalho, então Hanka se desculpa por dificultar as coisas. As toupeiras adoraram ver Miyubi não desistir. Molho desejou sorte a ela para o dia de campo, e Jin percebeu que não podiam deixar Hanka e Miyubi competirem sozinhas. Dias depois, todos se encontraram para as competições e se surpreenderam com a Mashima. Como sempre, ela provoca Hanka, até Jin lembrá-la que agora é uma solitária que segue burros esquisitos. Mashima, arrasada, diz que seu grupo é o melhor por ser mestre num jogo de cartas de burro inútil. Ela promete derrotá-los, mas as meninas explicam que não pode, pois precisam de 5. Mashima sai envergonhada. Miyubi corre para encontrá-los e todos se surpreendem com sua agilidade. Miyubi diz não saber e Hanka atribui ao treino. Miyubi desmaia e a levam à enfermaria. Kuano explica que ela pegou febre do treino, que elevou seu batimento cardíaco e a fez correr. Ele a manda se recuperar, mas Miyubi recusa e quer competir. Hanka a impede e explica a importância de se recuperar. Mais tarde, Miki anuncia o início das competições e Hanka vai para a pista para a corrida. Jin se preocupa que ela não se saia bem contra a Cheetah e o cavalo, mas assim que o sinal toca, Hanka consegue acompanhá-los. No entanto, eles caem em cascas de banana, e uma chimpanzé chamada Pan rouba a vitória. Com a ajuda dos outros chimpanzés de seu clube, ela continua dominando todas as competições e alcança uma pontuação incrivelmente alta. Minutos depois, Jin tenta almoçar com as meninas, mas Kurumei aparece e rouba toda a comida. Depois de gritar com ela, Jin vê Hanka moando sozinha, então ele vai até ela e a manda se animar. Hanka recusa e o lembra que eles não têm um único ponto. Para piorar, Pan e sua equipe de chimpanzés irritantes começam a zombar deles. Então Jin fica irritado e diz para Hanka se recompor. Depois de dizer para ela não desistir e lembrá-la que ela é a líder da matilha, Hanka se motiva novamente. Minutos depois, a segunda corrida é anunciada, e Mashima acaba servindo mapas aos atletas enquanto seus amigos burros tagarelam sobre amar sua equipe inútil. Nesse momento, Jin aparece e diz para eles se juntarem à equipe para poderem competir. No entanto, os burros se arrependem ao se arrastarem por uma montanha nevada. Prestes a desistir, Jin explica como o rei Napoleão derrotou seus inimigos usando um burro para trilhar o terreno montanhoso e difícil. Ao ouvir isso, os burros se ativam e passam pelos chimpanzés trapaceiros, garantindo a primeira vitória da equipe. Então Jin diz a Yukari para se preparar para a queda de braço, pois ela está contra um gorila enorme. No momento em que recebem o sinal, o peludo barulhento começa a tagarelar sobre ter mais força no reino animal, até Yukari esmagar a mesa com o braço. Ao ver isso, os chimpanzés ficam preocupados, e Pan concorda que não podem continuar subestimando-os. Minutos depois, as meninas estão todas na piscina e um pouco preocupadas, porque Hino tem que nadar uma longa distância para garantir a vitória. Depois de dizer a elas que estava na equipe de natação em sua escola anterior, Hino diz que tem que fazer isso porque Jin está atualmente lutando contra a morte, enquanto ele corre por um deserto com outros animais. No entanto, depois que ela veste um maiô sexy, os chimpanzés a emboscam com uma mistura especial que a nocauteia. Minutos depois, Jin é levado à enfermaria e se surpreende ao ver Hino lá também, mas ele também sabe que está apenas em um sono profundo. Depois que Kuano mostra o guardanapo que encontraram,
Yukari cheira e percebe que foi intencional. Jin já sabe que foram os chimpanzés, mas eles precisam de um substituto para o lugar de Hino o mais rápido possível. Depois que Yukari adormece, Miyubi aparece e diz que pode fazer isso, antes de desmaiar. Kuano então concorda que ela se sente muito melhor, mas Jin permanece cético. Momentos depois, todos os animais competidores entram na água, e todo o corpo estudantil fica chocado quando Jin também carrega Miyubi para a água. No entanto, quando a corrida começa, ela realmente consegue se manter à tona, surpreendendo a todos. Até Pan percebe isso, mas então ela sai correndo do barco e tenta afogar Miyubi. Jin imediatamente tenta ajudar, mas ela se levanta sozinha e continua. Em segundos, todo o corpo estudantil começa a torcer, e Jin também decide depositar sua fé nela até que ela chegue à linha de chegada. Depois que Hanka a tira da água, ela desmaia, então Hanka imediatamente sai para terminar o último percurso da corrida. Enquanto ela acelera pela selva, Pan percebe e tenta eletrocutá-la, mas Hanka morde o taser e ameaça cortá-la ao meio se ela atacar um dos membros da equipe. Com Pan cuidada, Hanka corre para a linha de chegada e garante a vitória para a equipe. Depois que eles recebem o troféu, Hanka fica ainda mais animada porque todos finalmente os reconhecerão como uma matilha. Então os irmãos burros da Mashima contam que Jin e as garotas ofereceram o clube como agradecimento pela ajuda, o que emociona Mashima. Semanas depois, todos se reúnem na entrada para celebrar a chegada de uma nova aluna. Dias antes, eles se revezaram nas tarefas para prepará-la. Enquanto outros decoravam, Hanka ficou com a tarefa de construir uma fonte termal. Jin fez tudo sozinho. No presente, todos vibram quando a linda panda Mei Mei sai de sua limusine para cumprimentá-los. Minutos depois, no escritório do diretor, após as apresentações, seu gerente, Fin Feng, explica que observarão a academia por 2 dias para decidir se ela se transferirá. O diretor Amano aceita e oferece folhas de bambu a Mei Mei, mas ela grita, pois não é o tipo que quer. Ao ameaçar ir embora, Feng Feng manda gastar o orçamento da escola para trazer as folhas que ela deseja imediatamente. Minutos depois, Mickey se apresenta a Mei Mei e oferece um tour pela academia, mas Mei Mei pede algo engraçado primeiro. Confusa, Mickey hesita e Mei Mei decide ir embora. Feng Feng implora por uma performance. Mickey pede ajuda à sua família de toupeiras e após um bate-papo, eles a cobrem e rasgam suas roupas. Infelizmente, Feng Feng é o único assistindo, pois Mei Mei saiu para explorar a academia sozinha. Minutos depois, Shishino espiona Shihou, desejando algo, até que Mei Mei o atinge com uma tesoura, animada por nunca ter visto um leão. Após dizer que não estava perseguindo Shihou, ele pensa em cortar o cabelo dela de novo, mas desiste pois Shihou o ignora. Mei Mei só ouve a primeira parte e corta o cabelo dele antes de fugir. Enquanto isso, Yukari fez bolinhos de panda e explica a obsessão por eles, mas Jin não entende. Enquanto falam de Mei Mei e se ela ficará, ela aparece e devora os bolinhos. Mas eles não sabem quem ela é, pois está usando o cabelo de Shishino. Ela pega e come todos os bolinhos, e Yukari fica furiosa e quase a transforma em bolinhos de panda, mas as garotas a impedem. Jin exige saber quem ela é, então Mei Mei tira o disfarce e explica que seguiu o cheiro dos bolinhos. Quando ela manda fazerem mais e diz que ninguém pode recusá-la, Jin perde a paciência e diz para não se empolgar. Chocada, Mei Mei tenta gritar, mas ele devolve na mesma moeda e a expulsa do clube. Feng Feng a encontra, mas ela está furiosa porque ninguém nunca a tratou como Jin. No dia seguinte, ela aparece na aula e pede a Jin para fazer os bolinhos de novo, mas ele manda ela esquecer, antes de Feng Feng aparecer e se apresentar. Ele explica que ser rude com um panda é punível com execução em seu país, mas Jin manda ele calar a boca, pois ninguém se importa. Enquanto Feng Feng congela em choque, as garotas explicam que elas escolhem o que fazer no clube após votarem todo dia. No dia seguinte, Mei Mei e Feng Feng compram um prato tradicional para Yukari, que se apaixona por pandas. Miyubi também ganha uma scooter e se apaixona, antes de prometerem a Hanka que os 1,3 bilhões de fãs de Mei Mei se juntarão à sua matilha. Quando Jin chega ao clube, as garotas já foram compradas e concordam em fazer os bolinhos que Mei pediu. Apesar de chateado, Jin aceita, mas diz que Mei Mei tem que ajudar a fazer os bolinhos. Assim que começam, ela já reclama, mas Jin ignora e a faz trabalhar ainda mais, até que ela se frustra e joga a massa no chão. Jin se irrita e manda ela pegar, mas Feng Feng oferece-se. Jin fica mais irritado e diz que Mei Mei tem que fazer. Então ela se ajoelha e começa a pegar a massa como uma boa menina. Surpreendentemente, a panda orgulhosa e exibida passa de falante a obedecer a Jin, enquanto ele fica ainda mais chateado com seu comportamento. Depois que ela faz os bolinhos, ele a manda provar, e ela percebe que o sabor é ainda melhor que o de ontem. Vendo isso, Hanka pergunta se ela quer entrar no clube, mas Feng Feng recusa, pois Jin só continuará a intimidá-la. No momento seguinte, Jin diz que nunca aceitará uma pirralha tão egoísta e mimada no clube. E quando Mei Mei pergunta se pode mudar isso, ele diz que ela também tem que conseguir que Kurumi, outra membro do clube, aceite seu pedido. No dia seguinte,
Mei Mei volta à escola e se matricula, antes de ir à sala de Kurumi para conhecê-la. Kurumi se assusta, se esconde, e Jin e a turma aparecem para explicar o que está acontecendo. Kurumi continua chateada e impede Mei Mei de tocá-la. Jin diz que é melhor priorizar Kurumi, que é mais importante para eles que Mei Mei. No momento seguinte, Mei Mei é trancada numa jaula enquanto Jin e as garotas perguntam a Kurumi se ela aceita Mei Mei no clube. Hanka tenta explicar que Mei Mei é uma boa garota, mas Kurumi se fecha completamente, fazendo-os perceber que ela nem quer considerar. Horas depois, Jin abre a jaula e diz para ela desistir, mas ela se recusa e insiste em ficar na jaula até Kurumi ouvi-la. Mesmo depois de Feng Feng implorar para ela reconsiderar, ela decide ficar, então todos vão para casa enquanto ela permanece na jaula até o anoitecer. Assim que ela começa a se frustrar, Kurumi aparece e observa em silêncio. Mei Mei nota seus olhos verdes e admite que são lindos. Kurumi a ignora, então Mei Mei admite que foi uma pirralha mimada a vida toda. Mas estar com Jin e as garotas a fez ver que pode ter uma ótima experiência com eles, então quer a aprovação de Kurumi a todo custo. Ao ouvir isso, Kurumi se lembra do sonho de Hanka de unir as espécies, sorri e foge. Na manhã seguinte, Mei Mei acorda e se surpreende ao ver um cobertor e um dos ratos de Mickey ao lado dela. Depois que ele foge assustado, Jin e o resto da turma aparecem e ela diz que Kurumi finalmente aceitou. Ela então diz que o rato era a prova, mas todos pensam que ela enlouqueceu por ficar sozinha à noite. Depois que Jin abre a jaula, ela continua insistindo que Kurumi a aceitou, até que Kurumi realmente aparece, a cheira, esfrega-se em sua camisa e foge sem dizer uma palavra. Mei Mei se surpreende e Jin explica que é a forma dela de aprovar e amar. Hanka diz para Mei Mei babar nela como prova de ser nova membro, mas Mei Mei faz isso em Jin. Ele mal reage, o que a faz perder a cabeça. Mais tarde, as garotas estão na fonte termal que ele fez, aproveitando a água quente enquanto ele sofre com o frio e usa o cobertor que secretamente cobriu Mei Mei na noite passada. Dias depois, Yena está em casa, comendo com o pai e o irmão, que perguntam como tem sido a escola desde que ela aceitou ser garota. Yena diz que nada mudou, mas quando a elogiam por se esforçar para se encaixar, apesar de não agir como garota, ela fica arrasada e percebe que não sabe como ser uma garota. No dia seguinte na escola, ela espanca carnívoros e se pergunta com quem pode aprender a ser a garota perfeita. Enquanto se enxágua, Hino aparece para lhe dar um guardanapo e a sobrecarrega com tanta energia feminina que Yena percebe que ela é a ídola perfeita. Mais tarde, Feral espera pelos arbustos enquanto Hanka pula em Jin, como de costume, para babar nele. Quando Kuromori pergunta por que ela não fala com a irmã, Feral lembra que Hanka a expulsará se descobrir que eles a observam. Então uma garota texugo do mel chamada Tel aparece e implora para se juntar a Matilha para servi-los, por tê-la salvado de um urso. Após Feral rejeitá-la, Kuromori explica que não podem deixá-la entrar, pois não é uma loba, mas Tel aponta para Yena e pergunta por que a deixaram sozinha. Após se aproximar e perguntar o que faz, Yena explica que observa Hino para aprender a ser mulher. Isso confunde os lobos, pois lembram dela obcecada em ser um cara. Explicam a Tel que só uma fêmea é permitida na matilha, e Feral diz que a única garota que quer é Hanka. No entanto, Tel entende e pensa que tem que derrotar Hanka para se juntar à matilha, então sai e a persegue. Conforme o dia avança, Yena continua perseguindo Hino e tenta copiar tudo o que ela faz, mas isso a deixa mais agressiva. Quando ela conta a Hino sobre suas lutas, Hino sugere contar ao resto da turma no clube de culinária, para que todos a ajudem. Minutos depois, todos estão na sala do clube, e após ouvi-la, Jin diz para ela esquecer de parecer ou agir como Hino, pois não é capaz de tanta beleza e graça. Enquanto Yena se defende, Mei Mei descobre que ela também tem um pepino nas calças, então rasgam a saia de Yena para espiar. Yukari sugere fazer Hino agir como Yena, para que ela veja como é diferente para os outros. Após darem um novo visual a Hino, ela fica parecendo uma stripper super sexy. Enquanto Jin se derrete e Yena baba, Tel entra e implora Hanka para lutar, mas Hanka recusa, e Yena joga Texugo do Mel para fora. Kuromori a alcança e tenta explicar por que ela não deveria lutar contra Hanka. Mas então Tel avista um pássaro guia do mel e o segue, pois ele é bom em achar mel, que ela adora. Enquanto isso, Jin insiste que Yena nunca será feminina como Hino, mas ela insiste que sim. Nos dias seguintes, as garotas se esforçam para dar a ela um novo visual e ensiná-la tudo sobre ser uma garota, até que ela realmente comece a agir como uma. Quando ela finalmente volta para casa e encontra a família, eles se surpreendem com seu jeito e ficam chocados ao saber que virou amiga de Hino. Ao voltar para a escola, Jin e as garotas admitem que ela finalmente está parecendo à parte. Mas, após Hino celebrar com ela, Yena diz para esperarem, pois a parte final de sua digestão está prestes a acontecer. Acontece que os ossos velhos e enferrujados que as hienas comem nunca são digeridos, então elas sempre os vomitam. No momento em que Yena obedece às leis da natureza, Jin perde a cabeça e diz que ela nunca será como Hino, e ela fica de coração partido. Tel aparece para lutar, mas o embaixador Mohawk a pega e pergunta a Yena por que ela finge ser garota.
Ameaçam bater na Tel se alguém se mexer, mas Jin, para surpresa de todos, diz para ir em frente, pois são impotentes contra leões. Enquanto os leões a espancam, as garotas ficam aterrorizadas e imploram para Jin fazer algo, mas ele permanece imóvel. Ele sabe que Texugos do Mel têm pelo de titânio, então Tel está perfeitamente bem. Quando os leões se cansam, Yenna percebe que estava se enganando. Ela aceita ser só uma garota com tendências violentas e desconta a frustração nos leões carecas. Tel implora a Hanka por uma luta, mas Yenna decide enfrentá-la. Tel aceita e solta uma bomba de pum que frita as narinas da Yenna. Uma rajada de vento empurra sua bomba de gás direto para Jin e Hanka, nocauteando os dois. Ferriel sai do esconderijo, agarra Tel e arremessa no chão, criando uma cratera. Enquanto todos lutam para se levantar, Tel fica animada, pois é a primeira vez que sente dor. Isso faz Ferriel perceber que pode ir com tudo. Mas, enquanto tenta despedaçar a Texuga, Hanka ouve sobre a obsessão de Tel em entrar na matilha e fica animada, pensando que Feral já havia concordado. Feral, sempre desesperada pela validação da irmã, concorda em deixar Tel entrar na matilha. Dias depois, Yenna volta para casa e diz ao pai e ao irmão que voltou a ser um cara, e sai correndo. Eles se consolam, pois gastaram as economias comprando vestidos para ela. No almoço seguinte, Yenna agradece a Rino pela ajuda, brincando com ela até Jin se irritar. Dias depois, a turma está num ônibus com quase todos os alunos da academia. Como sempre, Jin está irritado com o barulho, e Hanka só piora. Quando ele manda ela calar a boca, ela se recusa e diz que não consegue conter a empolgação, pois estão indo para a filial marítima da academia. Eles chegam à filial, e o diretor os recebe antes de fazerem um tour e ficarem maravilhados com as salas de aulas subaquáticas e alunos peixe da academia. Eles se reúnem em volta de Kana, que os recebe e se oferece para uma apresentação na água. Enquanto Kana mergulha e faz espirais feias, todos aplaudem. Mas segundos depois, ela perde o fôlego e desiste. Quando todos reclamam do show estúpido dela, Kana fica envergonhada e nada para longe. Hanka sente pena, mas Jin fica irritado, pois sabe que ela pensa em ajudar. Após pensar e ver que é sua chance de ficar sozinho com Rino, ele convence Hanka a ajudar Kana, e Mei Mei também vai com ela. Minutos depois, as garotas alcançam Kana e se oferecem para ajudá-la a se tornar um fenômeno. Mas, depois que Mei Mei mostra truques inúteis, Kana diz que não será o suficiente para ter tanto reconhecimento quanto o trio de golfinhos que domina a equipe. Quando as garotas perguntam por que não a deixam, a líder do trio, Ruka, aparece. Jin tenta descobrir o melhor lugar para Rino, mas após olhar o guia da academia, percebe que a distância é muito longe para humanos comuns. Rino sugere ir ver o que Hanka está aprontando, e a turma concorda, saindo correndo. Enquanto isso, Ruka explicou que Kana nunca poderá entrar em sua equipe porque é uma beluga plus size que nunca conseguirá acompanhar suas técnicas de natação perfeitas. Isso deixa Kana emocionada, mas ela sorri entre as lágrimas, pois é a expressão facial natural das baleias beluga. Depois que Ruka nada, Jin aparece com as garotas e diz que Kana só precisa focar no que a torna especial. Elas ficam confusas, então ele explica que as belugas são o canário dos mares, pois são muito boas em vocalizar e cantar na água. Isso as deixa animadas, e Hanka sugere que formem um grupo de nado sincronizado para Kana fazer uma apresentação que ganhe o reconhecimento de Ruka. Jin fica irritado, pois tiram seu tempo sozinho com Rino, mas ao vê-las de maiô, ele fica animado e agradece a Hanka por se tornar útil. As garotas começam a nadar, mas na vez de Kana, ela estoura os tímpanos com seu canto horrível e quase manda Miui para o além. Naquela noite, Jin fica preso num quarto com 2 girafas machos que se racham. Um deles é um playboy que admite ter sentimentos por outro cara e sai correndo, deixando o parceiro de coração partido. Minutos depois, Jin procura um novo lugar para passar a noite e encontra Ruka, a capitã da equipe de natação, que cai de joelhos e implora para ele parar de treinar Kana. Ele se pergunta o que deu nela. As garotas dela aparecem e Jin percebe que ela usa metade do cérebro, pois golfinhos usam metade do cérebro dormindo ou acordados. Ruka explica que, mesmo que ele ajude Kana a desenvolver seu canto, ela nunca poderá se apresentar com eles, pois golfinhos e belugas não foram feitos para nado sincronizado. Após admitir que não gosta de rejeitar Kana e quer que ela desista, Ruka adormece e acorda com a segunda metade do cérebro, que a transforma numa hater insuportável. Na noite seguinte, Jin está no banho masculino, relaxando e aceitando que Kana é uma causa perdida. Mas a girafa playboy se aproxima e confessa seus sentimentos. Sua irmãzinha explica o quão obcecado ele é por Jin, e o protagonista aterrorizado sai correndo para evitar aquele pepino monstro. Ele se troca e vai para a arena de treinamento, onde vê Hanka com Kana e percebe que elas treinaram o tempo todo. Enquanto ele se irrita com isso, ouve Kana admitindo que ainda se sente inútil e que tudo é perda de tempo. Após mostrar que a voz dela pode dar o reconhecimento que ela quer, Hanka explica como Jin uniu o clube, apesar das diferenças. Enquanto ela continua elogiando, Jin entra para Hanka, dizendo a Kana que ela nunca será boa o suficiente para roubar a cena, a menos que comece a usar seu melão.
é uma cavidade especial na cabeça das belugas que canaliza a voz em sons melódicos. Isso anima Hanka, que oferece ajuda para Kana treinar. Após um incentivo, Kana também se anima. Dias depois, é a hora do show de natação, o último dia do retiro. Após algumas apresentações, Hanka deixa a equipe para o nado sincronizado. Enquanto todos aplaudem, Ruka e suas garotas riem, sabendo que não é bom o suficiente para roubar a cena. Ao tentarem sair, Kana aparece e rouba os corações com seu belo canto. Ruka fica chocada, mas ainda se recusa a aceitar que Kana é boa. Ao se virar para sair, o canto de Kana ativa a segunda metade do cérebro dela. Após relutar, Ruka se une à sua outra metade e se junta a Kana no oceano para uma performance eletrizante que choca a todos. Como se não bastasse. As outras garotas da equipe de natação também pulam, contagiadas pelo canto de Kana. Ruka reconhece seu talento e a convida para o clube, para mais performances juntas. Mais tarde, Kana encontra Jin e as garotas para agradecer a ajuda, pois partirão em breve. Hanka a convida para o campus. Ela pergunta a Jin se ele voltaria, e ele diz não. Ele vai à praia para se declarar a Hino, mas prestes a confessar, a girafa animada retorna e Jin foge. Dias depois, Jin vai carregar Miyubi para a sala do clube, pois ela é muito lenta. As outras garotas pulam nas costas dele. Ele a joga no chão e diz para cuidarem de Miyubi. Após ele sair, Mei Mei nota uma garota estranha Manako a encarando. Ela sacode e pergunta se é fã. Em seguida, Manako bate a cabeça na parede até desmaiar. Na sala do clube, Jin ouve e diz a Mei Mei que sua personalidade é demais para um Norme lidar. Ele explica que Manako é um Társio, e sua espécie costuma se desviver quando estressada. Depois, na aula de esportes, Mei Mei observa da lateral enquanto os outros jogadores são afetados por sua presença. Então ela nota Miyubi, que também está na lateral, sem poder se mover. Após admitir que adoraria correr um dia, Mei Mei decide realizar o sonho e arrasta pelo chão, até notar Manako a encarando. Ela tenta falar, mas Manako fica sobrecarregada e desmaia mais uma vez. Miyubi explica que Manako ficou animada demais. Mei Mei se obceca em ser amiga dela para provar que sua personalidade não é louca. Após dias aprendendo a se aproximar de Manako, Mei Mei e Miyubi a levam ao clube para conhecer o grupo. Quando Hanka tenta falar com ela, ela fica sobrecarregada. As garotas explicam que nunca devem olhar nos olhos dela. Jin se irrita e pergunta por que a trouxeram, mas Hino e as outras dão as boas-vindas a Manako e dizem coisas boas até ela ter força para se levantar e agradecer. Enquanto isso, Shishino está num banco com Shihou, que nota um tufão chegando. Ele sugere entrar, mas ela se aproxima e diz que uma tempestade se forma em sua saia. Ele fica chocado, ela se afasta e tenta se desculpar, mas ele agarra e a leva para um arbusto particular para resolverem logo. Ele explica que leões não demoram, mas ela o para e diz que ele deve conhecer os pais dela. Enquanto isso, Miki está em seu escritório subterrâneo, pensando. Seus ratos toupeiras sugerem subir, pois o tufão pode inundar. Ao perguntar se não está mais apta a ser presidente, a sala é inundada por água. Os alunos descobrem que dividirão quartos, pois os dormitórios subterrâneos foram inundados. Ao saírem da aula, Jin fica furioso, pois não quer dividir o quarto com nenhuma criatura fedorenta, e não encontra colegas. Jin vai para seu quarto e se surpreende ao ver Miki e seus ratos toupeira. Ela explica a nova situação e pergunta se ele considerou ser presidente do conselho. Ele pensa e percebe que ser presidente significa criar uma utopia. Só ele e Hino terão o campus, e animais como Hanka viverão na floresta. Miki interrompe sua ilusão e o chama de louco. Ele diz para ela guardar os conselhos até aprender a manter as roupas. Miki percebe que não está vendo as coisas da perspectiva dele, então, relutantemente, veste as roupas. Jin ouve uma comoção, abre a porta e vê uma fila interminável de alunos esperando para falar com Miki. Ele se frustra e manda todos sumirem, mas Miki percebe que ainda precisam dela. Ela transforma o quarto dele no novo escritório do conselho e passa horas conversando cuidadosamente com cada um. Ela pede desculpas a Jin por ocupar o espaço e diz que não entende por que os alunos ainda precisam dela, já que ela mesma tem dificuldade em aceitar relacionamentos interespécies. Jin diz para ela se olhar no espelho, pois ela é a primeira a praticar isso, cuidando de todos os alunos, independentemente da espécie. Miki aceita quem é, mas quando ela começa a tirar a roupa de novo, Jin surta e tenta desesperadamente cobri-la até Hanka e as outras garotas chegarem. Minutos depois, elas estão no quarto de uma das garotas. Miki pede para elas se despirem com ela. Todas concordam e tiram as coberturas. Mas, ao ver os seios enormes das outras, Mei Mei percebe como é pequena e se agarra a Hanka para esconder seu peito reto. No dia seguinte, uma garota selvagem misteriosa chamada Anne chega à academia, desesperada para encontrar um humano. Após breve reunião com Amano e Kuano, Anne recebe permissão para observar os alunos e ouve sobre o clube de culinária, onde pode encontrar Jin e Hino, caso queira conhecer outros humanos. Enquanto caminha, ela vê Jin carregando Hanka e fugindo, enquanto cães e lobos os perseguem, pedindo para sair com ela. Ela então tira uma lança da época das cavernas para impedir que os bichos ataquem.
Ela vai ao clube de culinária para conhecer todos. Após as apresentações, Mei Mei nota que ela não tem chifres nem rabo e pergunta que tipo de animal é. Ao perceberem que é humana, todos se surpreendem, enquanto Rino se anima e diz que sempre quis conhecer outra humana na escola. Ela fala sobre Hanka e Jin, antes de explicarem que Hanka não pôde vir porque está no cio, e só de andar pelo campus de manhã, espalhou feromônios, por isso todo lobo e cão do campus está desesperado por ela. Enquanto conversam, Jin ainda corre com Hanka. Vem um casco misterioso acenando de um depósito. Ele entra e fecha a porta, pensando ser seguro. A girafa animada começa sua conversa estranha e confessa seu amor a Jin de novo, com a irmãzinha o incentivando. Jin escapa, mas ao voltar para o quarto de Hanka, ela de repente se vira para ele e o ataca, pronta para descarregar a tensão. Depois que ela começa a babar no rosto dele, como sempre, Jin a afasta e reclama de como ela é irritante. Hanka se sente mal e pergunta se ele a odeia. Ele diz sim na hora, e pergunta como ela não sabe, depois de tanto tempo ele odiando animais. Enquanto ela chora, Jin manda ela ficar no quarto e sai, como se não se importasse. No dia seguinte, no clube, as garotas preparam refeições e pedem para Anne experimentar, decidindo o que fazer para o festival cultural. Assim que avisam que é muita comida, ela esvazia todos os pratos em segundos. Jin finalmente aparece, mas quando perguntam sobre Hanka, ele age estranho, o que deixa todos desconfiados. Com a comida toda sumida e Mei Mei desmaiada, ele sugere que limpem em vez de fazer mais atividade. Enquanto lava a louça, Jin continua estranho e nota que Anne o observou o tempo todo. Mais tarde, ele está voltando para o dormitório quando ela o para e diz que está muito interessada nele. Após pedir desculpas e dizer que é obcecado apenas por Rino, Jin sai, enquanto ela fica irritada por ele ter entendido mal suas intenções. Minutos depois, ela está limpando a bicicleta quando Rino aparece e a convida para sair. Elas vão para a fonte termal, e Rino faz várias perguntas, antes de pedir desculpas e dizer que está animada por ter outra garota para conversar. Enquanto Anne fala, ela olha para os seios de Rino e se pergunta como cresceram tanto, antes que Rino pergunte que comida ela gosta. Anne diz que só gosta de carne, antes de entrar em pânico e desmaiar na água. Mais tarde, no quarto de Rino, ela come carne e elogia Rino por perceber que estava com fome. Rino percebe que é tarde e sugere passarem a noite juntas. Na cama, Anne pergunta por que Rino é tão legal, já que se conheceram hoje. Rino explica como virou amiga de Hanka e dos outros do clube, e diz que também quer ser amiga dela. Rino tenta dormir, mas Anne acha que é a hora perfeita para investigar, então ela agarra os seios de Rino e continua apertando para descobrir como são tão perfeitos. Mais tarde à noite, Hanka para de ficar de mau humor e pega a jaqueta de Jin para dar uma volta. Ela avista um cachorro na máquina e se esconde, pensando que ele ainda pode sentir seus feromônios. Mas depois que ele vai embora, ela percebe que o cio acabou e suspira aliviada. Ela sente cheiro de carne fresca e vê Anne preparando o jantar na fogueira. Ela se junta a ela e fala sobre o que Jin disse antes. Anne já sabe quem ela é, então diz a Hanka para exigir uma explicação de Jin pela manhã e terminar com ele se ele ainda odiar. Ela insiste que humanos não são confiáveis, pois mentem e causam a extinção de outros animais, mas Hanka se recusa a acreditar e diz que Jin é diferente. No dia seguinte, Hanka encontra Jin no clube e exige saber por que ele a odeia, enquanto a turma se esconde, em pânico com o relacionamento deles. Hanka também pergunta se humanos são mentirosos, e depois de dizer sim, Jin pega sua jaqueta e diz para ela parar de levar tudo tão a sério. Hanka permanece sem entender, então Rino explica que ele não a odeia de verdade e não quis dizer o que disse. Isso a deixa animada, então ela pula em Jin e o enche de baba antes de ver Anne escondida atrás de uma árvore e agradecer pela ajuda. Eles a convidam para passar o dia juntos de novo, mas ela fica desapontada porque seus planos de separá-los falharam, então pega a bicicleta e vai embora. Mais tarde à noite, numa academia escura, Anne se encontra com sua equipe de animais em extinção, e todos discutem seu ódio pela humanidade antes que o chefe apareça e diga para ela se livrar dos humanos para sempre. Dias depois, o festival finalmente começa, e Anne chega na hora certa para ver todos os alunos exibirem a loucura que reprimiram todo esse tempo. Enquanto ela entra, Jin começa a cozinhar com as garotas e fantasia sobre todas as boas memórias que fará com Rino assim que tiver a chance. Nesse momento, Yukari passa com um recipiente radioativo, o que o deixa mais desconfiado, mas antes que ele possa perguntar, e aparece para ajudar com os planos do festival. Depois que Iena também aparece e pega Rino, Anne fica com ciúmes, mas guarda seus pensamentos violentos para si. Minutos depois, eles abrem o restaurante e convidam todos os alunos para um buffet à vontade. Enquanto são sobrecarregados por pedidos e lutam para dar conta, Yukari fica de olho no material radioativo que trouxe Vantes. Finalmente, eles terminam de servir a todos e voltam para a sala do clube, onde Henka agradece a todos babando em seus rostos. Depois que Jin diz às garotas para limparem e se prepararem para amanhã, Rino decide ir buscar vegetais no clube de jardinagem, e Anne percebe que é a chance perfeita para ter um tempo sozinha com ela.
No entanto, Ina tem a mesma ideia, então as duas começam a discutir sobre quem merece passar tempo com Hino até Renka ficar irritada e forçá-las a apertar as mãos. Hino então pede a Ina para ajudá-la a verificar algumas coisas na cafeteria, enquanto Annie a segue para o clube de jardinagem. Enquanto tudo isso acontece, o resto da equipe de Annie chega à academia para iniciar seu plano anti-humanidade. No entanto, depois que algumas garotas da escola os encontram e compartilham alguns balões, todos começam a discutir sobre coisas bobas. Nessa hora, Hino tinha acabado de pedir a Annie para tentar se dar bem com Ina. Depois que ela tira um grampo de cabelo para Annie, ela larga o carrinho e diz que começou a sentir uma sensação calorosa depois de passar um tempo com eles. Hino imediatamente a abraça e explica que ela está sentindo o amor e a felicidade de finalmente ter uma amiga. No entanto, Annie pensa que Hino só está fazendo isso porque a considera humana, então ela nocauteia Hino e a coloca no carrinho antes que Ina apareça para lutar. Minutos depois, Jin começa a se perguntar por que elas ainda não voltaram, então Ri e Hanka decidem ir procurá-las. Pouco depois, a garota golfinho do grupo de Annie encontra o resto da turma e decide experimentar a receita secreta de Yukari apenas para se aproximar deles. No entanto, depois de dar uma única mordida no pudim de esgoto de Yukari, ela se apaixona e continua comendo, pois nem tem um nariz funcional para sentir o quão nojento é. Enquanto isso, Jin ainda tenta descobrir o que aconteceu com as garotas, mas então ele percebe que Hino deve ter descoberto uma atração secreta por ele. Ele então fantasia sobre as garotas brincando com as tramas delas, até que ele encontra Atlas, que imediatamente o agarra e decide acabar com ele ali mesmo porque a humanidade causou a extinção dos leões do Atlas. Felizmente, Shishino aparece na hora certa para salvar Jin, mas em seu estado enfraquecido, Atlas o domina facilmente e o chama de desgraça para os leões, por se aliar à humanidade e se apaixonar por uma impala. Depois que Atlas comete o erro de nocautear Shihou, Shishino fica completamente furioso e sua juba cresce em dobro antes de atacar a Atlas. No entanto, Atlas também canaliza toda a raiva de seu ódio pela humanidade, mas Jin os impede para esclarecer as coisas. Ele explica que, embora a história diga que os leões do Atlas foram extintos há muito tempo, eles na verdade começaram a crescer em número nos últimos tempos, e foram apenas excluídos porque gostam de ficar escondidos. Atlas fica animado ao ouvir isso, mas então é nocauteado e forçado a explicar como planejam causar a extinção da humanidade atacando este festival. Enquanto Jin tenta desesperadamente encontrar sua garota, Annie derrota Yena novamente, mas ela se levanta e exige saber se Annie estava mentindo o tempo todo fingindo ser amiga de Hino. Annie ataca novamente, mas desta vez Yena morde a ponta de uma lança logo antes de Hanka aparecer e querer saber o que está acontecendo. Yena tenta explicar que Annie é a vilã, mas Hanka se recusa a acreditar nisso porque ela pode sentir o que Annie está sentindo, e não é nada maligno. No momento seguinte, todos começam a ouvir vozes cheias de ódio em suas cabeças e assistem horrorizados enquanto o chefe de Annie se revela. Surpreendentemente, o supostamente aterrorizante chefe acaba sendo um mamute de tamanho compacto chamado Man. Depois que Jin e os outros aparecem, ele olha mais de perto para Annie e percebe o quão estúpido foi por nunca ter percebido que ela é uma Neandertal. No entanto, enquanto todos se concentram em Annie e Hino, que ainda está inconsciente, Man fica irritada e grita com eles por ignorá-la. Enquanto ela se aproxima, Shishino diz a ela para se acalmar, pois ela não deveria estar fazendo tudo isso sendo tão pequena. No momento seguinte, Man o pega como um peso-pena e o joga para lá e para cá antes de fazer o mesmo com o resto deles, e grita orgulhosamente sobre como ela vai tornar o plano de extinção humana uma realidade. Ao ouvir isso, Hanka imediatamente pula na frente de Jin e desafia Man para um duelo, mas ela recusa. Jin então pega algumas das bolinhas de gude de Shihou e as derrama pelo chão porque mamutes, assim como elefantes, odeiam quando objetos aleatórios ficam presos em seus pés. Enquanto ela tenta desesperadamente se livrar das bolinhas, Jin diz a ela para aceitar seus termos, porque ele tem muito mais para jogar. Depois que ela aceita o acordo, o ringue é montado enquanto ambas as equipes entram em tendas separadas para se preparar. Enquanto se prepara, Man continua furiosa sobre como a humanidade causou a extinção de seu povo e como ela os odeia, e isso lembra Annie do primeiro dia em que conversaram na escola. Man a encarou por horas, e quando ela finalmente teve a chance de fazer uma pausa no telhado da escola, Man apareceu para falar sobre o ódio compartilhado pela humanidade, e foi assim que a equipe delas começou. De volta ao presente, todos saem pro duelo, mas Feral de repente agarra Jin e pergunta por que ele deixaria Hanka lutar uma luta tão perigosa em vez de pedir a ela para fazê-lo. Depois que Hanka diz que quer fazer isso sozinha, Jin manda Feral respeitar a decisão da irmã. O juiz explica as regras, 3 rounds para um vencedor. O primeiro round começa, Hanka corre pelo ringue para evitar Man, mas ela soca o chão, parando Hanka. Man se aproxima para nocautear Hanka. Todos gritam para ela desviar, e ela se afasta antes de Man destruir o ringue. Mas após desviar de outro soco, Hanka cai nas cordas e é lançada na cabeça de aço de Man.
O Gongo a salva. Ela senta no canto, e Jin explica que precisa ser esperta, pois Man não tem resistência para acompanhá-la. Antes do segundo round, Anne diz a Rino para parar de pensar que podem ser amigas. Rino já sabia que ela era Neandertal antes do sequestro. Anne pergunta por que continuou amigável, e Rino diz que o que ela é não importa, desde que sejam amigas. O segundo round começa. Hanka tenta seguir o conselho de Jin, mas Man zomba dela, dizendo que não tem o que é preciso para ser uma chefe. Hanka tenta lutar de frente e perde os dentes. Por sorte, ela se levanta antes do gongo. Jin diz para ela desistir, pois perderá o round final. Mas Henka o impede e promete que pode vencer. Ele percebe a dedicação dela e esfrega sua cabeça pela primeira vez, o que enche Henka de energia para a luta final. A luta final começa. Man ataca pela primeira vez e logo se cansa. Henka aproveita para atacar, mas Man contra-ataca com um uppercut mortal, arremessando Hanka para fora do ringue. No último segundo, todos torcem e Hanka volta. Lutando de novo, Anne diz a Man para parar, pois não precisam mais lutar contra a humanidade. Man recusa e tenta lutar, então Anne decide terminar a amizade delas. Man fica de coração partido e Hanka aproveita para vencer. Ino ajuda Man a se levantar e explica que nunca se importaram em ser inimigas. Elas só querem coexistir em paz. Man percebe o erro e pede desculpas por terminar a amizade. Anne pergunta se podem recomeçar o clube. Após uma emocionante reunião, elas aproveitam o festival e voltam ao clube de culinária. Anne leva Rino para o lado para se desculpar por traí-la. Mais tarde, Man se despede antes de sua equipe voltar à Academia Darwin. Mas Jin e as garotas, ao voltarem, veem Shishino ensanguentado e machucado. Ele avisa de um perigo maior para a academia. Jin conquistará Rino ou Henka provará sua varinha mágica primeiro? Comente para descobrir. Curta e ative as notificações após se inscrever para não perder nossos vídeos.